Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos. Aqui é da Maria Rita Suculentas e hoje nós vamos explicar para você o que deve ser feito quando você recebe as plantas da Maria Rita Suculentas na sua casa. Você vai receber numa caixinha de papelão. Ao contrário do que você pensa, nós não colocamos ela em embalagem individual solta para envio, e sim numa caixinha lacrada, etiquetada, e essas embalagens são feitas para que elas se encaixem uma a uma dentro da caixa que ela vai. Assim ela fica mais justinha, não fica balançando, evita de magoar as suas folhinhas. Então, vamos fazer o seguinte, você vai receber assim, em forma de cone. Aqui estão em duas embalagens. Elas levam 2 dias para a secagem de suas raízes e folhas. Elas são embaladas individualmente, uma a uma, e depois encaixadas dentro de uma caixinha de papelão, certo? Você recebeu a sua caixinha, você vai abrir este cone, sempre tenha em mãos uma tesourinha. Você vai abrir elas, ó, como elas são embaladas, e são identificadas uma a uma. Você vai receber elas, abrir com cuidado. Aqui eu fiz uma simulação para você verificar como elas são embaladas, certo? Depois desse cone, ela está num papel toalha para que ela fique justinha as suas folhas e evitem o estiolamento. Você vai tirar cuidadosamente, né? E assim vai estar ela. A raiz vai estar coberta para que a terrinha não fique no miolinho dela. Esse é o cuidado que nós temos para que a sua suculenta chegue bem na sua casa. Então, você vai tirar ela de todo o papel toalha e geralmente nós deixamos um torrãozinho assim, certo? Quando você compra uma suculenta pela internet, você deve saber que deve ser verificado algumas coisas. Você deve providenciar, primeiro, o vaso, segundo, o substrato que você vai usar para replantá-las, o fertilizante. Você vai ter que ter, seria bom você ter um borrifador, pode comprar aqueles de supermercado, pode ter aqueles reutilizados de um produto de limpeza que já foi usado, você lava, pode usar também aquele borrifador. Você vai precisar de um borrifador, fertilizante, que é o adubo, nós usamos o NPK, e um controle de preventivo de fungos e pragas, um cicatrizante para as plantas. Porque durante o processo elas podem se machucar, porque o envio de um transporte ele é bem turbulento, digamos assim, né? Então vai ter casos que o transportador tem cuidado das plantas, mas tem um outro que devido à correria, tem o calor dentro do carro, tem coloca de um carro para outro, tem o traslado, tudo. Essas coisas fazem com que elas fiquem, né, mais debilitadas. Então, pode ser que você perca algumas folhinhas e elas chegam mais murchinhas. Afinal, elas ficam 6 dias em média em confinamento, 2 dias de secagem, né? Mais alguns dias, se for Sedex, de 2 a 3 dias, dependendo da região. Para o Nordeste sempre é mais longo. Nós orientamos que você consulte o frete lá no nosso site Maria Rita Suculentas ou através do WhatsApp e verifique qual é o tempo que ela vai ficar em transporte. Recomendamos sempre 7 dias após a postagem. Mais do que isso, as suas plantas podem ficar debilitadas devido ao clima, devido ao transporte, ao translado. Tudo isso é prejudicial à planta. Você não vai receber uma planta como se ela é mostrada aqui no vaso, né? Por isso se chama o envio. Então você tem que ter consciência disso e preparar tudo que você pode preparar para a chegada dessa sua suculenta. Você precisa de um vasinho, precisa de substrato, fertilizante, um borrifador e também um controlador de fungos, porque ela vai estar bem debilitada e qualquer ferimento na planta
pode ser aberto e criado um fungo. Não é que a sua planta já foi com fungo. Devido a esse transporte, ela pode sim adquirir algum fungo durante o caminho, durante o tempo que ela vai ser transportada. Então, recebeu sua plantinha? Vamos lá. Você vai receber ela assim, com raízes nuas, né? Às vezes com um pouco de substrato. Quando ela é muito pequena, nós da Maria Rita Suculentas enviamos ela com um pouquinho de substrato para você ver. Você pode já preparar o vasinho que você vai usar e tirar o substrato aqui mesmo, né? E usar. Essa é a terrinha de todas essas plantinhas aqui que a gente está fazendo o teste. Essas plantas, devido ao impasse que tivemos essa semana com uma determinada transportadora, ela foi colocada segunda-feira na transportadora, porém na quarta-feira teve que ser retirada devido à instabilidade do sistema. Como nosso cliente não poderia acompanhar o rastreamento por causa dessa instabilidade, nós achamos melhor retirar as plantas da transportadora, hidratá-las, replantá-las e nessa próxima segunda-feira nós vamos reenviar novas plantas, porque essas com mais alguns dias poderiam chegar debilitadas, talvez estioladas. E não é essa a primeira impressão que nós queremos causar para os nossos clientes. Então, recebendo a sua planta, assim de raízes nuas, né? Você vai hidratar elas. Como você vai hidratar? Vou mostrar aqui para você. Se você receber uma plantinha pequena, você vai fazer isso aqui. Pôr um pouquinho d'água num copinho somente das raízes e deixar elas hidratando. Se você recebeu uma planta maior, você pode usar uma xícara, deixar elas hidratando e depois replantar. Quanto tempo dura essa hidratação? Depende do clima da sua cidade. Geralmente, eu indico 6 horas de hidratação. Se você receber essas plantinhas no finalzinho da tarde, à tarde, no início do início até o finalzinho da tarde, você pode deixar elas hidratando e quando chegar do trabalho à noite, no finalzinho do dia, você pode replantá-las. E se ela chegar bem no finalzinho do dia, você pode hidratar da noite para o dia, no dia seguinte você pode replantá-las. Por que precisa hidratar? Por que a Maria Rita Suculentas indica hidratar? Porque elas se passaram 6 dias, em média, uma semana, dentro de uma caixa escura. Ou seja, quando você vai viajar, né? Você não fica cansado, exausto. Primeiro local que você quer parar, você não quer beber uma água, um líquido, descansar, né? Então, assim, as nossas plantinhas, ela vai precisar de uma hidratação, de um descanso, uma boa recuperação, para depois ela ir para sua casinha, sua caminha, que é o seu vasinho com substrato. Digamos que você compre de início várias plantinhas pequenas. Você está começando e quer várias plantinhas menores devido ao custo que elas têm, né, que é bem mais em conta, e você tem uma série de variedades de suculentas com menor preço, mas você fica meio na dúvida como adaptá-las elas. Então, eu sempre indico que você plante as menores plantinhas num recipiente maior, onde você possa colocar elas todas juntinhas. Assim, você consegue adaptar melhor elas e uma outra juntas, elas se sentem seguras e também desenvolve melhor. Vamos fazer o seguinte, mas nesse vaso, essas plantinhas aqui, elas podem ficar meio perdidas, porque é um pouco grande. Então, nós vamos fazer uma drenagem nelas. Como que nós fizemos uma drenagem? Você pode fazer a drenagem de várias formas. Sempre digo, o que você tem feito, que tem dado certo, continue, certo? Mas se você quiser... Pai, alcança uma aguinha para mim, por gentileza. Mas se você quiser uma dica da Maria Rita Suculentas, nós temos aqui. Quando você comprar uma plantinha, já se preocupe como você vai plantar ela. Nós temos o carvão triturado, 400 gramas. Temos a Carolina, só um minutinho.
Então, pessoal, fui pegar uma aguinha porque sem microfone tem que falar um pouco mais alto. Você deve se preocupar onde ela vai ficar. Então, nós já temos o carvão triturado, um pacotinho pequeno que para início, para a primeira compra ou para esta compra, até você se providenciar, se situar tudo, você pode comprar um saquinho desse de carvão para fazer a drenagem. Ou você pode usar o próprio substrato que vem nas plantinhas para fazer a caminha, que depois eu vou explicar para vocês. Mas você tem que ter o substrato em casa, pronto. Ou você compra ou faz. Nós temos a dica do substrato que está em um outro vídeo. Posso deixar na descrição aqui para você. Não vou te dar uma outra dica de drenagem porque eu não uso nenhuma outra a não ser o carvão. Então a gente só comenta daquilo que a gente faz. Não orienta outras coisas, porque, como eu digo, se você está fazendo de outra forma, tem dado certo, continue. Essa é a dica da Maria Rita Suculentas. O que nós fizemos com as nossas plantas, que nós também às vezes compramos online, uma planta diferente, uma planta que nós não temos, ou você pode aderir a essa dica nossa. Então, como o vaso é grande, o que eu vou fazer? Eu vou forrar ele de carvão triturado. Ele ajuda na drenagem, ele também é antibactericida, antifungicida, tem várias outras opções. Qual a medida que você vai precisar? Ó, mais ou menos 2 dedos do carvão e depois o seu substrato. O substrato Maria Rita Suculentas, ele é composto de carvão triturado, casca de arroz torrefada, Carolina Soil. A Carolina Soil é um componente, um substrato pronto, que na região do sul de Santa Catarina é mais fácil encontrar. Ela já tem perlita, vermiculita e também turfa de sphagnum. Então, nesse nosso substrato Maria Rita Suculentas, ele tem Carolina Soil, que é um substrato completo, carvão triturado, casca de arroz torrefada, nós usamos esterco de gado seco triturado e peneirado e turfa também. Então ele tem em média 5 componentes, que eu vou deixar na descrição do nosso vídeo, que no YouTube também já tem anterior, lá no início que a gente teve da Maria Rita Suculentas, eu expliquei o nosso substrato. Mas você pode continuar com o seu substrato que tem dado certo também. Então você vai fazer uma caminha para ela aqui, lembrando que você já deixou hidratar elas o período necessário, conforme a sua região, conforme você acha, ou conforme a Maria Rita Suculentas tem indicado, que são 6 horas de hidratação. Você forrou ela com o substrato, olha. A dica sempre para você evitar perdas com as suculentinhas menores é que você plante elas o mais junto possível, globalize elas para elas se ajudarem. Ah, mas a planta vai saber? Sim, a planta vai saber, a planta sente também. Você já viu uma plantinha chamada malícia? Se você tocar nela, ela se encolhe e se fecha, e depois, com um tempinho, ela vai se abrindo. Então a planta sente. Sim, então ela sente a presença das outras plantinhas que vai ajudar no cultivo. Você vai pegar a plantinha que está aqui, ó, na hidratação. Eu uso sempre para desinfectar a planta, desinfetar qualquer coisa assim que você possa imaginar, para proteger ela, o enxofre diluído. O enxofre também tem um videozinho ali que mostra como você dilui ele. Nós temos aqui no saquinho de 100 gramas o enxofre para diluir em água. Não é aquele enxofre para consumo animal, certo? Esse aqui é específico para plantas. A Maria Rita Suculentas tem para vender para vocês lá no site, R$10 o saquinho com 100 gramas, se eu não me engano. Você vai deixar pronto no borrifador, vai pegar a sua suculentinha hidratada, vai borrifar as raízes dela. Automaticamente você está vedando qualquer fungo, qualquer proliferação de início de ferimento que por acaso ela tenha tido durante a viagem, e você vai replantar ela uma a uma.
fazer em todas as suculentinhas e vou mostrar para vocês como é que fica. Só não repara a minha aprendizagem aqui no celular, tá bom? Ó, resolvi fazer aqui pertinho de vocês. Corta a minha cabeça, mas não tem problema. Esse aqui eu deixei em torrãozinho, porque geralmente eu sempre envio com 2 mudas. Procuro a muda mais bonita para o cliente. Ó, tá vendo? Na raiz, eu vou desinfetar ela, né? Porque se ela houve algum ferimento, qualquer coisa assim, ela vai se recuperar. E assim, eu vou plantando uma a uma aqui, ó. Tá vendo? Esse aqui é uma clavifolia. Tô colocando enxofre na raiz. Vou colocar elas o mais próximo possível, porque é até fácil de adaptar. Se eu não tenho um lugar próprio para adaptação, eu colocando todas juntas, é mais fácil de eu levar. Às vezes numa área, numa garagem, numa soleira de janela, né? Porque assim, a planta, ela leva em média 20 dias para se readaptar no novo local. Clima, ambiente, sol, luminosidade, temperatura, tudo isso influencia no desenvolvimento e adaptação da planta. Se você pega uma plantinha dessa e já coloca no sol, gente, é de praxe que ela vai sentir muito e pode ser que você não consiga ficar com ela muito tempo, ou ela vai ficar uma plantinha muito debilitada, certo? Então, por isso que a gente indica sempre a adaptação. Isso é importantíssimo. Se você não fizer uma boa adaptação, não cuidar delas do início, não ter atenção, carinho, sempre estar olhando a luminosidade dela, é bem provável que você vai deixar a sua plantinha morrer. Ela não é difícil, você só tem que seguir uns passos. É um pequeno manualzinho que depois você vai se ajeitando. Vocês duas vão se conhecendo, ela vai adaptando ao seu local e assim você vai vendo como ela fica melhor no seu ambiente. Você colocou as plantinhas, ó, juntou, fica mais fácil, dá um banho de enxofre nas folhinhas, que se elas se machucaram, se encostou em alguma coisa, se amassou, se melou, qualquer coisa assim, ela vai cicatrizar. O enxofre é cicatrizante. Deu um banho, coloca o adubinho, que é o NPK que a gente usa. Coloca o adubinho nos cantinhos, não muito próximo à raiz, ó, sempre nos intervalinhos. Vai colocar ela adaptar 1 semana no sol da manhã, só o solzinho da manhã, cedinho, tá? Não é aquele sol, ó. Coloquei o substrato ali, ó, o adubinho, e agora eu vou tapar aquele adubinho que eu coloquei com o substrato, ó. Qual é esse adubo? É o NPK fertilizante que eu compro para uso agropecuário, tá? Qualquer numeração dá para a suculenta, desde que você coloque na dose certa. Tudo é na dose certa, tá? Colocou. Aqui você vai deixar no solzinho da manhã, a primeira semana, e depois você vai adaptando ao seu local, ok, pessoal? Ó, já nesse caso de uma planta maior, você pode plantar 2 juntos. Aqui tem uma Jade Butterfly e uma Red Vampire. Ó, vou mostrar pra você. Tá vendo? Tá ali na aguinha hidratando, ó. Deixei só as raízes, uma Jade Butterfly e uma Red Vampire. Nesse caso, como ela tem o caule mais longo, olha pra você ver, tá? Eu não vou colocar carvão embaixo, porque eu vou colocar num potinho menor. Eu vou colocar ela aqui e a Jade Butterfly também. Quando você tem um vaso muito alto pro tamanho da planta e a raiz que ela tem, porque a raiz é referente à planta. Não existe... você não pode dizer que a planta é saudável pelo tamanho da raiz dela, porque cada um tem uma particularidade. Tem plantas, você já viu uma agavoide? A agavoide, ela tem bem pouquinha raiz.
Já tem plantas arbóreas que têm várias raízes. Geralmente a madiba é uma planta grande, enorme, e ela tem poucas raízes para o tamanho dela. Então é uma particularidade, não adianta eu querer que uma planta pequena tenha muitas raízes, entende, gente? É uma particularidade, cada uma tem a sua natureza. Não queira eu adaptar um tipo de enraizamento para todas as plantas que elas não vão obedecer, né? Cada um tem o seu tipo. Então, o que importa é que ela seja uma planta saudável, que você cuide da drenagem do substrato. Olha só que substrato mais gostoso, ó. Bem fofinho, né? Você vai colocar aqui. Geralmente eu faço isso para elas se ajudarem. Coloco sempre 2 plantas, nunca menos, nunca uma sozinha. Porque depois de elas adaptadas, daí eu vejo como é que eu vou fazer depois. Se eu vou retirar, se eu vou plantar ela sozinha, se ela tá bem assim ou não, né? A Jade Butterfly, ela dá um contraste bonito com a Red Vampire. A Red Vampire, geralmente, as pessoas tratam ela como 3 nomes. Red Vampire, Zesta ou Montserrat. Eu tenho aqui a Montserrat, que eu acho totalmente diferente. A Zesta eu já acho mais parecido, mas em parte a coloração dela é diferente. Ó, coloquei aqui o substrato. Essa eu não borrifei com o enxofre na raiz, porque elas estão bem saudáveis, são plantas minhas, eu já conheço, né? Ó, essa daqui foi a que foi retirada da transportadora, para evitar, né, de chegar muito despetaladinha ou coisa parecida. Eu não sabia quanto tempo mais esse sistema ia ficar sem. Folhinha caída é normal, tá, no envio. Folhinha amareladinha de baixo também é normal. Você vai coletar todas as folhinhas que você achar que tá frouxinha, tá? É bem normal. Olha que lindinho que ficou. Vai ficar mais fácil levar para adaptar se eu não tiver um lugar específico para suculenta, certo? Fiz o vasinho, vou mostrar para vocês como ficou. Da Jade Butterfly e da Red Vampire. Essas são as folhinhas que sobraram de todo esse envio aqui. As folhinhas que sobraram, o que você vai fazer? Esse estralo aqui é do fogão a lenha que meu pai tá fazendo almoço. Ele ajuda nós, porque senão a gente não consegue fazer tudo sozinho. Você pode pegar um pratinho desse de samambaia, pode ser, ou até aquele pratinho que vem a torta, o bolo da padaria, você fura ele, né? Tá todo furadinho com aquele, ou com o prego quente, ou com aquela maquininha que tem, ou até com uma furadeira se o seu esposo ajudar, ou se você tiver, ou se você mesmo possa fazer, né? Porque nós temos muito clientes, homens e mulheres que também fazem um serviço que ambos podem fazer juntos, no caso. Ó, fiz uma caminha aqui de substrato, porque eu já tenho um substrato bom. Na dúvida, se você não tem um substrato bom, você está aprendendo a fazer, compra um saquinho desse aqui, ó, de Carolina, bem prático, que a Maria Rita Suculentas já manda com a sua planta. Você faz uma caminha com a Carolina, você vai botar todas essas plantinhas aqui, uma a uma, todas essas folhinhas, e vai deixar enraizar. Não vai molhar ela, nós não molhamos ela até enraizar. Depois de que começou a aparecer as primeiras raizinhas, por quê? Ela vai puxar água agora? Não, ela não vai puxar água agora, não vai puxar nenhum nutriente agora. O nutriente que ela vai puxar agora vai ser das próprias folhinhas. Então você vai arrumar as folhinhas uma a uma, numa distância que, se ela criar um brotinho, você pode deixar ali até ela criar uma rosetinha, um tamanho seguro para ser colocada num vasinho, né? Quanto mais tempo você levar para botar ela sozinha, melhor é. Como eu disse, a união faz a força. Você vai arrumar essas folhinhas que você vai, que vai ser normal a perca dessas folhinhas durante o envio, não vai jogar nenhuma fora. Pode estar uma debilitada ou não, você coloca tudo junto, que daí ali elas vão se ajeitar. Ó, vamos arrumar uma a uma, vou mostrar aí pra você como é que eu arrumei, tá?
Você vai deixar essas plantinhas em meia sombra, não pode ser sol, para ela não queimar, o sol não queimar elas e elas não desidratarem. Quanto mais tempo elas ficarem gordinhas assim, mais nutrientes elas vão soltar para formar a raiz. Depois não vai secar até começar a aparecer as primeiras raizinhas. Quando aparecer as raizinhas, você vai pegar um borrifador, não com enxofre, com água, e vai borrifar as plantinhas todo dia pela manhã ou no final do dia, para elas começarem a hidratar. Vou mostrar aí para vocês, tá? Ó, essa é a caminha. Você fez a caminha com substrato, tá furadinho, ou com a Carolina, tá? E pode deixar aqui. Só vai regar, a primeira rega dessas folhinhas será quando ela começar a aparecer as raizinhas de todas elas ou brotinhos. Daí você começa a borrifar todo dia pela manhã até ela ficar um tamanho seguro para você replantá-las. Então, pessoal, é essa a maneira de que nós da Maria Rita Suculentas indicamos para você fazer quando recebe a sua plantinha. Outra coisa, garantia das plantas com a Maria Rita Suculentas. O que eu ganho, o que acontece se a planta chegar mal, se a planta não chegar bem? A garantia da Maria Rita Suculentas é da seguinte forma. Pedimos sempre que o cliente escolha o frete mais rápido possível, certo? Assim, evita o estiolamento, evita perca de folhas ou até delas chegarem muito debilitadas. A garantia é que elas chegam em total condições para um replante. Se ela tiver em condições para o replante, você acabou de receber a mercadoria da Maria Rita Suculentas em ótimo estado para replante. Se elas chegarem debilitadas, se você escolheu o melhor frete, o frete mais rápido, e ela chegou debilitadas a ponto de não ter uma forma bonita de uma suculenta, nós ressarcimos o seu pedido em um novo envio pelo mesmo tipo de transporte que você escolheu, certo? Se esse segundo envio ficar em más condições, daí você tem que ver um novo local de compra, no caso, mais próximo de você, né? Geralmente, quando nós nos responsabilizamos em enviar uma planta a mais de 10 dias do nosso local, do nosso estado, nós estamos nos responsabilizando que essa planta chegue em perfeito estado. Sempre orientamos o cliente, escolha o frete mais rápido. Mas, quando você escolhe um frete mais longo e nós aceitamos, automaticamente nós nos responsabilizamos por essa planta chegar bem, né? Então você tem a garantia, uma garantia de um envio por conta da Maria Rita Suculentas. As novas plantas devem ser enviadas as mesmas e na falta delas será substituído por valor parecido à escolha do cliente. Vamos supor, se temos uma planta aqui no valor médio de R$10 e nós não temos mais essa planta para lhe reenviar em reposição, nós dissemos para você, fulano, temos todas essas plantas no valor de R$10 que você pode escolher qual vai substituir a sua planta para reposição, certo? Não deixamos o cliente a ver navios e sempre prezamos pela satisfação. Vai uma folha para você, junto com as plantinhas da Maria Rita Suculentas, com dicas, agradecimento, dicas da Maria Rita Suculentas, que são essas dicas que eu comentei com você, mas tem a medida do substrato, cada componente, o que você deve usar, o fertilizante, como usamos, uma orientação de como você pode usar, a prevenção de fungo, que é o enxofre que usamos, como você deve usar, o período de colocação dele, o horário de colocação, os inseticidas que você pode usar em caso de cochonilha, pulgões, piolho e outras coisas mais. Como você deve usar, diluir e como você deve fazer. Essa é a dica da Maria Rita Suculentas que acompanha na caixa, a sua caixinha da felicidade, que é as suas plantas que você escolhe. Lembrando que você pode comprar as plantas em até 12 vezes no cartão, no site da Maria Rita Suculentas ou aqui no nosso WhatsApp 48
991538890. É um vídeo simples, mas espero que goste, foi feito com muito amor. Espero que quando essas plantas entrem na sua casa, que a paz de Deus entre com elas e que você tenha um bom cultivo, que consiga cultivar ela. Na dúvida, eu fico sempre à disposição, respondo à medida